Antes de começar, Diz, Célia. eu gostava que dessem atenção àquele pedido que pus no Sim, grupo ainda há pouco. Aquele é uma amiga da Andreia, é professora também. Pronto, ela pensava que era a dor ciática e afinal gera um tumor, não é, que ela tem na coluna. Oremos porque será às 14 de Portugal que ela será operada. sim, Já orei por ela, Célia. Obrigada. Em nome da Andreia. sim. Vamos orar então? Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor que é o soberano do universo, a majestade que é a fonte de todo o poder, de toda a sabedoria, de toda a vida, de todo o amor. Nós aqui estamos, Pai, para lhe rendermos honra e louvor. Nós compreendemos, Pai, que agora com o conhecimento que estamos a adquirir, quando nós ouvimos alguns cristãos, nossos irmãos, orarem, é uma confusão, porque começam falando com Jesus, passam para o Pai, vão para o Espírito Santo, é uma confusão que eu acho que ninguém consegue entender nada. Nós suplicamos ao Pai que o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, venha trazer luz, venha trazer entendimento. Tire, Senhor, esta Babilônia, esta confusão de pensamentos, de entendimentos e nos faça crescer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3 que não lhes pôde falar como a espirituais, mas como a carnais, a quem ele alimentava com leitinho. E muitas vezes acontece isso ainda hoje, Pai. Realmente os crentes ainda são como crianças. Parece que não evoluíram, não cresceram. E nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia dos nossos irmãos, dos seus filhinhos, dos santos, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor e que se batizaram e que são seus filhos por adoção. Tenha misericórdia, Pai, porque há muita paralisia espiritual, há muito torpor. Nós clamamos ao Senhor para que na sua misericórdia o Senhor venha tirar o véu e venha esclarecer, ajudar a colocar as ideias no lugar. Também queremos colocar esta senhora que vai ser operada às 2 horas. O Senhor é bondoso, misericordioso. É uma operação arriscada, é uma situação grave, mas Pai, o Senhor é que fez o corpo dela e sabe exatamente o que fazer. Nós clamamos que o Senhor manifeste o seu poder naquela sala de operações, aos médicos, aos enfermeiros, ao anestesista, que o Senhor se manifeste ali com grande poder, Pai. E a Andreia, que é sua amiga, seja o canal através do qual a esperança, a mensagem da cura e de salvação chegue até àquela senhora. Clamamos por misericórdia, Pai. Continuamos clamando pela nossa irmã Iranilda. O Senhor sabe o que se passa e o Senhor tem todo o poder para resgatar, para libertar, para trazer de novo a vida e a luz. E nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia e que ajude a Iranilda, que lhe dê de volta a paz que ela tanto precisa ao seu espírito. Venha agora dirigir este estudo e tenho a certeza que há irmãos aqui que estão a passar por situações difíceis, que o Senhor também olhe para cada um deles e nos dê a certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor nos ama, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor.
Venha, ó Pai, trazer-nos paciência para suportar as dificuldades. Venha trazer-nos a certeza de que somos muito amados em Cristo Jesus e que o Senhor não permite nenhuma prova sobre nós sem que nos dê a capacidade de suportá-la. Graças por tudo o que o Senhor tem feito e ainda vai fazer por este pequeno grupo, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, então estamos no livro Oração, na página 72, e vamos então continuar. Alguém que queira dizer alguma coisa ou interromper, já sabem que estão à vontade. As orações não servem de nada se houver iniquidade deliberada no coração. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Sabem onde é que se encontra este texto? Em Tito. Aí não diz, mas é em Tito 2. Cristo diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. De que valem as vossas orações enquanto mantêm a iniquidade no vosso coração? A não ser que façam uma mudança completa, ficarão dentro em pouco cansados da reprovação, como ficaram os filhos de Israel. E como eles apostatarão de Deus. Alguns de vós, por palavras, aceitam a reprovação, mas não a aceitam de coração. Continuam no mesmo procedimento, com a diferença de que agora estão menos suscetíveis à influência do Espírito de Deus, tornando-se cada vez mais cegos, tendo menos sabedoria, menos autodomínio, menos poder moral e menos zelo e prazer nas práticas religiosas. E a não ser que se convertam, acabarão por perder inteiramente a vossa ligação a Deus. Não fizeram mudanças decisivas na vossa vida quando veio a reprovação, porque não viram nem perceberam os vossos defeitos de caráter e o grande contraste entre a vossa vida e a vida de Cristo. Foi vossa política colocarem-se numa posição em que não perdessem inteiramente a confiança dos vossos irmãos. Isto é muito interessante, esta passagem aqui, porque Deus aqui diz claramente qual é o objetivo da reprovação. Qual é? Bom, é cientificar a gente de uma mudança que precisamos permitir que Deus faça em nós. Exatamente. Portanto, o objetivo da reprovação é a mudança. É a mudança. E foi o que diz aqui que alguns não fazem. Como diz aqui, a não ser que façam uma mudança completa, ficarão dentro em pouco tempo cansados da reprovação, como ficaram os filhos de Israel. E como eles apostatarão de Deus. E lembremos-nos do faraó do Egito. Porque é que ele teve que ouvir 10 vezes a mesma coisa? 10 vezes a mesma coisa. Porque ele não aceitou. Ele não aceitou. Se ele tivesse aceito, não tinha que ser obrigado a ouvir 10 vezes a mesma ordem. Muito interessante. E o facto de alguns de vós, por palavras, aceitam a reprovação, mas não a aceitam de coração. Continuam no mesmo procedimento. Aqui está, tem que haver mudança de proceder. Com a diferença de que agora estão menos suscetíveis à influência do Espírito de Deus,
tornando-se cada vez mais cegos, tendo menos sabedoria, menos autodomínio, menos poder moral e menos zelo e prazer nas práticas religiosas. Então, o não aceitar a reprovação, ou seja, o não fazer mudanças, não é? Depois da reprovação, torna-nos menos capazes de, olhem o que está aqui, perdemos sabedoria, autodomínio, poder moral. Sabem o que é o poder moral? O poder moral é a capacidade de escolher fazer o bem e não o mal. Algum comentário? Mas isso, Belinha, só acontece quando realmente Deus, ele trabalha na gente, porque tudo é pelo poder dele, tudo é pela força dele. A gente precisa buscar essa condição aí, porque de nós mesmos, como é que vai sair coisa boa? Sim, não, a questão aqui é a nossa indisposição para Sim, mudar sim, em face da sim, reprovação. sim, mas a Bíblia até diz que até o arrependimento nosso vem de Deus. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É aí que reside a diferença entre os que são justificados pela fé e os que são justificados pelas obras. Aí é que está a diferença entre os que vestem as vestes do Cordeiro e os que são vestidos com folhas de figueira. A oração não substitui a obediência. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus e a oração nunca pode substituir o dever. Se me amais, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 15 e 21. Aqueles que apresentam as suas petições a Deus reclamando a sua promessa, ao mesmo tempo que não satisfazem as condições, insultam Jeová. Olhem a gravidade disto que está aqui. Insultam Jeová. Apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa, mas não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor a Ele. Me lembrei Lá daquele está. texto, Belinha, me lembrei daquele texto que a Espírito Profecia fala que quando as pessoas não se atêm ao Espírito de Profecia, como inspirados, como vindo de Deus e principalmente de Cristo, eles estão insultando o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Por isso é que diz aqui, mas não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo. Esta fé em Cristo, tenhamos cuidado, não é aquela fé que acredita que Cristo é o Salvador. Não é essa fé. É a fé que falavas há pouco. É a fé que crê que só Cristo pode mudar, pode nos dar esse poder de que necessitamos. A Bíblia diz que Cristo é sabedoria de Deus e poder de Deus. É isso mesmo. Muitos estão a desperdiçar a condição de aceitação junto do Pai. Necessitamos de examinar atentamente o ato de confiança sob o qual nos aproximamos de Deus. Se somos desobedientes, trazemos ao Senhor uma nota de crédito para ser transformada em dinheiro quando não preenchemos as condições que a tornariam pagável a nós. Apresentamos a Deus as suas promessas e pedimos-lhe que as cumpra. Quando, se o fizesse, ele desonraria o seu próprio nome. Exatamente. Portanto, isto é mesmo muito importante. A promessa é: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, portanto, são duas coisas, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. E João declara:
e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. 1 João 2, 3 a 5. Devemos crer que Deus ouve e depois viver as nossas orações. Crianças e jovens podem vir a Jesus com os seus fardos e com as suas perplexidades e saber que Ele respeitará os apelos que lhe fazem e que lhes dará exatamente as coisas de que necessitam. Sejam fervorosos, sejam resolutos, apresentem a promessa de Deus e depois creiam sem sombra de dúvida. Não esperem sentir emoções especiais antes de pensarem que o Senhor responde. Não definam algum modo particular em que o Senhor deve atuar em vosso favor antes de crerem que recebem as coisas que lhe pedem, mas confiem na sua palavra e deixem toda a questão nas mãos de Deus, com a fé plena de que a vossa oração será honrada e de que a resposta virá no exato momento e no modo exato que o vosso Pai Celestial considera ser para o vosso bem. E depois, vivam as vossas orações. Andem humildemente e continuem a avançar. Alguém quer comentar alguma coisa? Orem por graça para resistirem à tentação. Na vida cotidiana encontrarão surpresas, desapontamentos e tentações súbitos. O que diz a palavra? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Se apoder da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Eu gosto muito deste verso. É um verso de Isaías. Olhem para Jesus em todos os tempos e em todos os lugares, oferecendo uma oração silenciosa provinda de um coração sincero, para que possam saber como fazer a sua vontade. Depois, quando o inimigo vem com o ímpeto de uma inundação, o Espírito do Senhor levantará um estandarte em vosso favor contra o inimigo. Também é um verso de Isaías. Quando estão prestes a ceder, a perder a paciência e o autodomínio, a serem duros e denunciadores, a encontrar defeitos e a acusarem, este é o momento para que enviem ao céu a oração. Ajuda-me, ó Deus, a resistir à tentação, a expulsar do meu coração toda a amargura, cólera e calúnia. Dá-me a tua mansidão, a tua humildade, a tua paciência e o teu amor. Não me deixes desonrar o meu Redentor, interpretar mal as palavras e os motivos da minha mulher, dos meus filhos e dos meus irmãos e irmãs na fé. Ajuda-me, isto é muito importante. Não me deixes desonrar o meu Redentor, interpretar mal as palavras e os motivos. Muitas vezes nós fazemos isto. Ajuda-me para que possa ser bondoso, compassivo, de coração sensível, perdoador. Ajuda-me a ser um verdadeiro senhor da casa no meu lar e a representar o caráter de Cristo perante os outros. Bonito pensamento. Aqui diz que é The Adventist Home, portanto será o lar adventista, certamente. Sabemos que os perigos e as tentações que assaltam os jovens no tempo presente não são poucos nem pequenos.
Sabemos que os perigos e as tentações que assaltam os jovens no tempo presente não são poucos nem pequenos. Isto é uma realidade e por vezes nós não somos compassivos, compreensivos com os jovens. Somos um bocadinho duros, mas nós temos que ter isto em consideração. Vivemos numa era em que resistir ao mal exige vigilância e oração constantes. A preciosa palavra de Deus é o padrão para a juventude que quer ser leal ao Rei do Céu. Que estudem as Escrituras, que memorizem texto após texto e adquiram um conhecimento do que o Senhor disse. E quando, em provação, que os jovens abram a palavra de Deus diante de si e com coração humilde e com fé procurem no Senhor sabedoria para descobrirem o seu caminho e obterem força para caminhar nele. Que os nossos jovens façam guerra a cada hábito que implica o mais pequeno perigo de desviar a alma do dever e da devoção. Que tenham períodos de oração definidos, nunca os negligenciando. Isto eu acho que não é só para os jovens, não é? Ter períodos de oração definidos, nunca os negligenciando, sempre que possível. Se saírem para batalhar, mantendo os maus hábitos que tinham sido acalentados antes de terem professado comunhão com Cristo, rapidamente se tornarão vítimas fáceis das armadilhas de Satanás. Mas armados com a palavra de Deus, tendo-a entesourado no coração e na mente, avançarão incólumes diante de todos os ataques dos inimigos de Deus ou do homem. Comentários. Eu diria que vencer o mal é uma ciência do céu. Não é daqui, Belinha. Pois não. De todo. Vamos então para o capítulo 8, oração que prevalece. Não abram mão das promessas de Deus. Cada santo que vai a Deus com um coração verdadeiro e que lhe envia as suas petições honestas com fé, terá as suas orações atendidas. A vossa fé não deve largar as promessas de Deus se não virem ou não sentirem a resposta imediata às vossas orações. Não temam confiar em Deus. Confiem na sua promessa segura. Pedi e dar-se-vos-á. Deus é demasiado sábio para errar e demasiado bom para reter alguma coisa boa dos seus santos que andam em retidão. O homem é falho e, embora as suas petições sejam enviadas para o céu a partir de um coração honesto, ele nem sempre pede as coisas que são boas para si ou que glorificarão a Deus. Quando isto acontece, o nosso sábio e bom Pai ouve as nossas orações e vai responder por vezes imediatamente, mas Ele dá-nos as coisas que são para o nosso bem e para a sua glória. Deus dá-nos bênçãos. Se pudéssemos ver o seu plano, veríamos claramente que Ele sabe o que é melhor para nós e que as nossas orações são atendidas. Nada é dado que seja prejudicial, mas é dada a bênção de que necessitamos em lugar de algo que pedimos, mas que não seria bom para nós, antes nos prejudicaria. Vi que, se não sentirmos uma resposta imediata às nossas orações, devemos manter firme a nossa fé, não permitindo que se introduza a desconfiança, pois isso separar-nos-á de Deus. Se a nossa fé vacilar, nada receberemos dele. A nossa confiança, mas Hebreus diz, mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós somos daqueles que permanecem firmes. A nossa confiança em Deus deve ser forte, e quando dela mais necessitarmos, a bênção cairá sobre nós como um aguaceiro. Algum comentário? Estão todos muito silenciosos.
As nossas orações devem ser fervorosas e persistentes. Deus não diz, pede uma vez e receberás. Olha, isto é uma resposta àquilo que já falámos no outro dia. Deus não diz, pede uma vez e receberás. Ele ordena-nos que peçamos. Persistam incessantemente em oração. A petição persistente leva o suplicante a adotar uma atitude mais fervorosa e dá-lhe um desejo crescente de receber as coisas que está a pedir. Então aqui está a razão, porque devemos pedir mais do que uma vez. Aqui está a razão. A petição persistente leva o suplicante a adotar uma atitude mais fervorosa e dá-lhe um desejo crescente de receber as coisas que está a pedir. Está aqui a razão. É o caso da viúva com o juiz iníquo. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Cristo disse a Marta, junto ao sepulcro de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. João 11, 40. Mas muitos não têm uma fé viva. É por isso que não veem mais do poder de Deus. A sua fraqueza é o resultado da sua descrença. Uau! Irmãos, eu tenho percebido seriamente que nós somos uma igreja de crentes descrentes. Nós temos uma fé, desculpem dizer isto, mas eu estou a falar no geral, não estou a atacar ninguém, não sei a vida de ninguém, mas o que eu tenho percebido do que eu constato aqui é que nós temos uma fé, regra geral, igual à dos demónios. Acreditamos em Deus o Pai, acreditamos que Jesus é o seu Filho, que Ele veio em carne, que Ele é o nosso Salvador, que Ele perdoa pecados. Acreditamos nisso. Mas depois a nossa fé não vai mais além. Ela não se apodera das promessas, ela não se exercita da confiança. Percebem? Não basta crer que Deus existe. Os demónios também acreditam que Ele existe. Mas depois não há o exercício da fé. É isso que eu tenho percebido. Logo, nós temos um conjunto de crentes descrentes, mas convencidos que têm muita fé. Não sei se é esse também a vossa constatação ou não. A minha é, eu concordo com a irmã, plenamente. Eu fiz até uma mensagem há pouco tempo aí de que eu mesmo tenho medo de mim mesmo, Belinha. Sim, Acho que é isso que nós temos que pedir à mente de Jesus. Duvidar de nós, pedir, já agradecer e ir atrás daquilo que pediu, né? Fazer aquilo lá que está falando, né? Deus está pedindo, então seja feita a tua vontade, mas buscar aquilo que Deus está falando. E que nem ali está falando, não podemos duvidar. Que aí Deus não pode agir, porque é que nem a onda, né? aham, Então nós temos exato. que já agradecer. Eu É, tinha uma dificuldade de crer e eu sofria com isso. E aí até que eu li na Ellen White diz assim que quando for pedir, já agradeça. E quando realmente aquilo que ela fala e já agradecemos, aumenta a nossa fé. Porque sim, você está agradecendo aquilo que já está agradecido. Senhor, obrigado, quer dizer, o Senhor já fez. Agradeço, Senhor.
Claro que ele vai dizer sim, não ou espera, mas você aceita aquilo que ele quer. Uhum. É, É isso. é só que eu tenho A que sua cuidar. fraqueza é o resultado da sua descrença. Tem mais fé na sua própria atuação do que na ação de Deus em seu favor. É exatamente isto. Belinha, Sim. mas ontem eu tive uma experiência, né? Assim, é coisa que para os irmãos aí pode ser coisinha boba, né? Mas para mim foi de grande valia porque eu precisava no momento. É, ontem foi gravado a primeira história infantil, eu contando a história. A minha neta gravou tudo, né? Ela filmou, depois ela veio, colocou os desenhinhos, tudo direitinho. Ficou muito lindinho. Fiquei até emocionada de ver assim, os desenhos. A história é A Ovelhinha Perdida. Aí ela falou assim, ó, vó, eu vou pedir meu pai para dar uma olhada, porque meu pai entende, e ele é bastante crítico. E a minha mãe também. Falei assim, tá bom, filha. Aí meu filho veio aqui buscar ela, né? E ele assistiu tudo, e depois ele olhou e falou assim, ó, aqui todo, a encenação tá tudo direitinho, mas ele falou bastante da minha pessoa. Eu acho muito bom porque a gente tem muito para mim. Foi a minha primeira história, né? Assim contada, né? Em vídeo. Aí ele falou: sua mãe, é aquilo que eu falei com a senhora. Primeiro a senhora vai aprender, a senhora vai ver outros vídeos de como as pessoas contam isso, isso, isso. Aí, depois que ele foi embora, eu fui assistir alguns vídeos para eu aprender. Aí depois eu falei assim, gente, aqui não estou encontrando nada. Não estou encontrando nada. Espera aí, você está buscando a fonte nas pessoas? Deus fez cada ser humano de uma forma. E você não é igual às outras pessoas. A sua maneira de falar, a sua maneira de ser, o seu jeito. Você não tem que copiar ninguém, porque Deus não fez ninguém para copiar o outro. Irmã, mas Deus não nos fez para copiar, porque a fonte, nós temos que ir na fonte. Aí eu fui lá para o meu quarto e orei e falei, Senhor, o senhor sabe que eu escrevo, né? Gosto de escrever e tudo, né? E o senhor tem me inspirado às noites. Eu sou apenas a canetinha que estou escrevendo tudo que o senhor me manda escrever. Mas eu não sou a pessoa para contar história. Mas eu gostaria de contar história, Senhor. Eu gostaria, porque quando você escreve e você conta, gente, é outra propriedade, é outra coisa. Aí eu falei assim, não, é o Senhor a minha fonte. Aí e você está aí falando sobre a oração, né? E a nossa crença. Gente, ou você crê que é o Senhor que te dirige, e é Ele que te move, é Ele que te dá sabedoria, Ele é a fonte do saber, ou então você desiste e vai buscar outras pessoas. É. As pessoas que estão ali não têm o mesmo, não têm poder para te influenciar em coisa alguma a não ser o Senhor Deus através do seu Espírito. Aí eu aprendi isso, falei assim, não, não vou, mas não vou mesmo, porque ninguém é igual a ninguém. Você vê que são milhares e milhares de pessoas e cada um tem a sua digital. Cada um. Nenhuma digital é igual. Nenhuma maneira de ser é igual. Pode até ser parecido, mas não é igual. Aí eu aprendi isso aí, que nós É não isso temos mesmo. que buscar em ninguém, mas É sim isso na mesmo, fonte. irmã. Isso é fé. Isso é fé. É, A irmã foi à fonte. A irmã não foi a nenhum ser humano, foi à fonte, porque é isso mesmo. É a é, nossa total e completa dependência de Deus, não é ir buscar noutro lugar, não é tentar suprir a falta, entre aspas, de outra forma, não, é em Cristo. E é exatamente isso. Eu ontem, irmão, ontem não, terça-feira, hoje é quinta. Terça-feira, quando fomos ao hospital, sempre vamos, não é?
tiraram sangue ao meu marido para ver quanto é que ele tinha de plaquetas. Para os irmãos que não sabem, o que ele deveria ter, o normal, era 150.000. Ele está com 7.000. Foi baixando, 7.000. E realmente, pensando bem, não é as plaquetas que o sustentam, é Deus que o está sustentando. E por incrível que pareça, uma pessoa com 7.000 deveria estar completamente prostrada, cansada, sem quase conseguir levantar um copo. E ele ontem esteve lindamente, até me ajudou, até lavou a louça, coisa que já não fazia há tanto tempo. Que maravilha. Irmãos, isto é um milagre. Não há ninguém com 7.000 de plaquetas que estivesse como o meu marido estava ontem. Irmã, ele Irmã, tira, irmã, o sangue é Sim. vida. Ficar tirando o sangue, isso não é bom. Não, não é tirando. É só uns tubinhos para fazer análise, porque tem que saber quanto é que ele tem de plaquetas. Não é? Traz É uma Imagina, quantidade muito pequenina. O sangue renova-se. irmã, agora eu me lembrei, né? Estou aqui lembrando. Meu esposo lá no hospital, nos últimos dias dele, e os médicos, né? Tudo assim, preocupado. Mas por que ele ainda está vivo? Tudo já foi desligado. Pois, Tudo. Não tinha mais nada. Não tinha soro, não tinha dieta de sonda, não tinha medicamento, não tinha mais nada. E o meu marido, vivo há 3 dias, morumbundo. Gente, ele começou a morte-falência dele, foi aqui em casa, quando tudo de dentro dele saiu através das fezes. Tudo. Ele ficou sem nada. E aí levamos, aí ainda ficou 2 dias aqui em casa, eu cuidando dele, né? Aquela coisa toda, porque eu achei que era desidratação. Aí nós levamos para o hospital, porque não tinha como, ele já estava mesmo nas últimas, né? Porque ele veio já de pouquinho, mais de um ano na cama, aquela coisa toda. E aí, chegando lá, eles cuidaram e tudo, e chamou, né, os filhos para falar e tal. Aí depois, mas ele, e os médicos tudo assustados, mas ele está vivendo. Vivendo do quê? Não tem nada. é isso. Aí eu falei com meus filhos assim, os médicos não sabem de nada, que quem dá a vida é Deus. E ali, até na última hora, o Senhor provando para eles que nada, nada tira a vida ou nada dá a vida se não for Deus. Ele que dá o fôlego e ele que tira, né? É Ah, isso mesmo. olha, foi um testemunho assim para os médicos que eu falei assim, meu Deus, se eles não entendeu, não tem como entender mais. É isso que eu acho também. Então, vamos continuar. A sua fraqueza é o resultado da sua descrença, tem mais fé na sua própria atuação do que na ação de Deus em seu favor. Tomam-se a si mesmos à sua própria guarda. Planeiam e projetam, mas oram pouco e têm pouca confiança real em Deus. Pensam que têm fé, é isto que eu acho, mas é apenas um impulso de momento, não percebendo a sua própria necessidade ou a disponibilidade de Deus para dar. Não perseveram em manter os seus pedidos perante o Senhor. As nossas orações devem ser tão fervorosas e tão persistentes como foi a petição do amigo necessitado que pediu os pães à meia-noite. Quanto mais fervorosa e firmemente pedirmos, mais estreita será a nossa união espiritual com Cristo. Olhem aqui, também é importante isto. Quanto mais fervorosa e firmemente pedirmos, mais estreita será a nossa união espiritual com Cristo. Receberemos bênçãos maiores porque teremos uma fé maior. A nossa parte é orar e crer. Vigiem em oração. Vigiem e cooperem com o Deus que ouve as orações. Tenham presente que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Falem e hajam em harmonia com as vossas orações. Fará uma diferença infinita para vós se a provação demonstrar que a vossa fé é genuína ou se mostrar que as vossas orações são apenas uma forma
uma forma vazia. A oração fervorosa serve de muito. A oração que procede de um coração sincero e crente é a oração eficaz e fervorosa que serve de muito. Deus nem sempre responde às nossas orações como esperamos, pois podemos não pedir aquilo que seria para o nosso maior bem, mas, no seu amor e na sua sabedoria infinitos, Ele dar-nos-á as coisas de que mais necessitamos. Não larguem o braço de Deus cedo demais. Eu perguntei ao anjo, por que razão não havia mais fé e mais poder em Israel? Ele disse, deixam o braço do Senhor demasiado cedo. Insistam nas vossas petições junto do trono e firmem-se com fé forte. As promessas são certas. Creiam que receberão as coisas que pedem e tê-las-ão. Foi-me então indicado Elias. Ele estava sujeito às mesmas paixões do que nós e orou fervorosamente. A sua fé suportou a provação. 7 vezes orou perante o Senhor e, por fim, viu-se a nuvem. Vi que tínhamos duvidado das promessas garantidas e ferido o Salvador com a nossa falta de fé. Olha aqui, vi que tínhamos duvidado das promessas garantidas e tínhamos ferido o Salvador com a nossa falta de fé. Disse o anjo, enverguem a armadura e, acima de tudo, tomem o escudo da fé, pois isso protegerá o coração, a nossa vida, dos dardos inflamados do maligno. Se o inimigo puder levar os abatidos a afastarem os seus olhos de Jesus e a olharem para si mesmos e a demorarem-se na sua própria indignidade, em vez de se demorarem na dignidade de Jesus, no seu amor, nos seus méritos e na sua grande misericórdia, ele arrancará o escudo da fé e alcançará o seu propósito. Eles ficarão expostos às suas ardentes tentações. Portanto, os fracos deveriam olhar para Jesus e crer nele. Assim, exercitam a fé. Vejam como a importância, o único não. Portanto, nós só temos na armadura uma peça que é de ataque. Todas as outras são de defesa. Defesa e proteção. E o escudo é uma delas. O escudo é a fé. A fé é que nos protege. Mas aqui diz, não é? Nos protege a vida, o coração. Mas diz aqui, se o inimigo puder levar os abatidos a afastarem os seus olhos de Jesus e olharem para si mesmos e a demorarem-se na sua própria indignidade, em vez de se demorarem na dignidade de Jesus, no seu amor, nos seus méritos e na sua grande misericórdia, ele arrancará o escudo da fé. Nós às vezes pensamos que o inimigo não pode arrancar-nos essa peça da armadura, mas pode, está aqui. Ele arrancará o escudo da fé. Algum comentário? É até um pouco difícil compreender essa maneira de verbalizar que o inimigo tira, arranca isso, porque é uma coisa de Deus, é até difícil de compreender essa parte. Quer dizer, é uma coisa de Deus no sentido que a fé, a sementinha da fé nos foi dada por Deus, mas o exercício da fé é da nossa competência. Não é? E se nós começamos, como diz aqui, se nós começamos a demorar a nossa mente na nossa própria indignidade, que nós não merecemos, que nós somos pecadores, que nós não sei o quê, e em vez de nos demorarmos na dignidade de Jesus, no seu amor, nos seus méritos e na sua grande misericórdia, é aqui que nós temos que fixar os nossos olhos. E a nossa fé tem que estar baseada não em nós, porque em nós não há nada de bom, mas é em Cristo, no amor de Cristo, na misericórdia de Cristo, nos méritos de Cristo. Nós temos que viver pela fé nos méritos de Cristo.
E é aqui que permanecerá a nossa fé firme. É como Jacó. É como Jacó. Eu não te deixo ir, porque tu prometeste. Ele reconhecia que era indigno, reconhecia que tinha pecado, reconhecia que tinha mentido, tinha enganado, tinha roubado o seu irmão. Ele reconhecia tudo isso. Mas ele não olhou para isso. E Satanás não conseguiu arrancar-lhe o escudo da fé. E ele prevaleceu. E por isso é que nós somos o Israel. São aqueles que lutam com Deus e com os homens. E prevalecem. Persistam incansavelmente em oração. Quando o homem suspira uma oração intensa e fervorosa dirigida a Deus, Jesus Cristo é o único nome dado sob o céu pelo qual podemos ser salvos. Há nessa intensidade e nesse fervor uma promessa vinda de Deus de que Ele está a pontos de responder a essa oração do modo muitíssimo abundante, acima de tudo o que podemos pedir ou pensar. Reparem, quando o homem suspira uma oração intensa e fervorosa, devemos não só orar em nome de Jesus, mas devemos fazê-lo por inspiração e por iniciativa do Espírito Santo. Daí ser tão importante nós recebermos esta emanação de Deus, que é o Espírito do Santo. Isto explica o que se pretende dizer quando se diz o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ó, irmãos, isto aqui é muito importante. É muito importante. Devemos não só orar em nome de Jesus, mas devemos fazê-lo por inspiração e por iniciativa do Espírito do Santo. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós estamos imbuídos desse Espírito. Esse mesmo Espírito, o Espírito do Santo, que nos impele a orar, é o mesmo que intercede por nós. As petições têm de ser feitas com fé fervorosa. E a fé é em quê? Não é em Cristo? É em Cristo. Cristo é o único pelo qual nós podemos ser salvos. Não é outra pessoa. É só um. É Cristo. Não são dois. Então alcançarão o trono da graça. Persistam incansavelmente em oração. Deus diz, orem uma vez. Deus não diz, orem uma vez e eu vos responderei. A sua palavra é, orem, insistam na oração, crendo que terão as coisas que pedem e recebê-las-ão. Eu vos responderei. Vamos ficar por aqui. Amanhã iremos estudar. São necessárias orações fervorosas e sinceras, não orações fracas e sem entusiasmo. Tá fechado o teu micro, Adenis. Aqui em Efésios 1, verso 3, Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Exatamente. Se vai o Adenis, nada acontece. Se vai vocês, nada acontece. Mas em Cristo tudo acontece. Amém. Amém. Não sei se é possível, mas eu iria pedir ao Aldo para nos dirigir em oração. Será que é possível, Aldo? Sim, oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa noite de descanso que tivemos, por essa meditação que tivemos agora pela manhã.
Que o Senhor possa nos inspirar a termos realmente a fé verdadeira, porque somos fracos, às vezes achamos que temos fé, mas se for analisar a nossa fé, nós vamos entender que realmente não temos fé. Buscamos a fé que vem de Cristo, a fé de Jesus que nos salvará e que nos dará poder para vencer todas as tentações. Amém. Colocamos todo esse grupo, essas famílias nas tuas mãos. O Senhor possa nos abençoar, nos dirigir e nos dar um dia também na tua presença. Perdoa nossas faltas, nossos pecados, tudo colocamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor pode. Amém. Tenham todos um bom dia Bom dia. e até amanhã, se Deus